Ele criou os filhos dela, pagou as contas deles e ficou ao lado da mãe deles por 25 anos, apenas para ser deixado com nada na leitura do testamento. Mas o que os filhos dela não sabiam era que a verdadeira herança ainda nem tinha sido lida. Enquanto os enlutados se reuniam para a leitura do testamento de Helen, Leonard estava sentado em silêncio no fundo da sala, sem nunca esperar que a verdade fosse destruir décadas de lealdade em uma única frase. A sala estava parada, exceto pelo leve zumbido do ventilador de teto e pelo som suave das folhas de papel sendo mexidas. A luz da tarde entrava pelas janelas altas, lançando um tom dourado sobre os móveis de madeira polida do escritório de advocacia no centro da cidade. Livros de direito encapados em couro forravam as paredes como testemunhas silenciosas, uma bandeja de prata com café e biscoitos intactos. Os biscoitos estavam esquecidos perto da recepção. Leonard estava sentado um pouco afastado dos outros, suas mãos grandes apoiadas no colo, o terno escuro bem passado e alinhado. Sua postura era digna, mas seus olhos estavam cansados, carregando o peso de um homem que tinha dado muito mais do que jamais recebeu. Ele não falou. Não precisava. Sua presença sozinha contava uma história que os outros se recusavam a enxergar. Do outro lado da sala estavam os 3 filhos de Helen, Clara, Andrew e Mitchell, vestidos de preto, mas irradiando impaciência em vez de tristeza. Seus sussurros baixos só paravam quando lançavam olhares de lado para Leonard, frios, calculados, como se ele fosse um estranho, não o homem que ajudou a criá-los. Eles nunca o chamaram de pai, nem uma vez. Clara, a mais velha, batucava as unhas feitas na tela do celular, rolando distraída enquanto mexiam nos papéis. Andrew ficava olhando o relógio, enquanto Mitchell se recostava na cadeira como se fosse dono do lugar. Eles não davam atenção a Leonard. Nunca deram, na verdade, mas Leonard lembrava de tudo. Ele lembrava de ter levado Clara de carro para a faculdade em outro estado porque ela tinha medo de avião. Lembrava de ter sido fiador do primeiro carro de Andrew e ter pago tudo em silêncio quando Andrew não conseguiu. Lembrava de ter hipotecado sua própria casa para bancar o café de Mitchell, que faliu em menos de um ano. Em tudo isso, ele esteve ao lado de Helen, sem nunca questionar o amor dela ou a lealdade dela. Mas até o amor, Leonard tinha aprendido, podia vir com condições. Helen tinha sido sua esposa por 25 anos. 25 anos de companheirismo constante, feriados juntos, noites tranquilas assistindo documentários e longas conversas sobre a vida, sobre o futuro. Ela disse a ele mais de uma vez que o considerava sua rocha. E mesmo assim, naquele momento, sentado numa sala cheia de documentos e julgamentos silenciosos, Leonard se sentia como madeira solta no mar, sem rumo. Olhou para a aliança de ouro simples no seu dedo. Ela nunca tinha saído da sua mão desde o dia em que trocaram votos naquele cartório pequeno, onde só a melhor amiga de Helen apareceu como testemunha. Os filhos dela se recusaram a ir. Ele lembrava da voz trêmula de Helen naquele dia. Como ela pediu desculpas várias vezes pela ausência deles. Não importa, Leonard disse sorrindo. O que importa somos nós. E por muito tempo, isso foi suficiente. Mas agora, cercado pelo cheiro forte de perfume e o farfalhar de roupas caras, Leonard não conseguia afastar o frio que tomava seu peito. Ele não era ingênuo. Sabia que nunca foi aceito de verdade. Pelos filhos dela, eles o toleravam mal e mal. Acenavam quando necessário, sorriam quando era conveniente. Mas por trás dos olhos deles, ele sempre via o desprezo, a desconfiança, o incômodo do privilégio diante da presença. Ele não veio de dinheiro, não tinha sobrenome importante ou amizades em clubes de luxo. O que ele tinha era lealdade, sabedoria conquistada com esforço e amor. Um amor puro, inabalável por Helen. Então, ele ficou em silêncio, deixando as memórias dela passarem pela mente, enquanto o advogado finalmente limpava a garganta.
Obrigado a todos por estarem aqui. Como sabem, estamos reunidos hoje para honrar o último testamento de Helen Grace Whitmore. O peito de Leonard apertou ao ouvir o nome completo dela. Ela sempre insistiu para que ele a chamasse de Lane. Era uma coisa deles, íntima, simples, só deles. Ele olhou mais uma vez para os filhos dela. Clara agora estava de braços cruzados, entediada. Mitchell parecia fazer contas na cabeça sobre quanto dinheiro iria receber. Andrew só queria que aquilo acabasse logo. Leonard respirou fundo. Ele não veio por dinheiro, não precisava de aprovação. Veio por um fim. Mas lá no fundo, enterrado sob anos de paciência e calma, algo sussurrava um aviso, que aquele dia, aquela tarde calma e ensolarada, revelaria mais do que ele estava pronto para ouvir. E em poucos minutos, revelaria mesmo. O advogado ajeitou os óculos e começou a ler, a voz firme e formal, cortando o silêncio pesado como um martelo. Para minha querida filha Clara, ele disse, deixo a casa do lago no interior de Nova York com todos os móveis. Eles conseguiram. Clara sentou-se mais ereta, os lábios se curvando em um sorriso satisfeito. Ela nem tentou esconder. Leonard a observou pelo canto do olho, mas manteve o rosto calmo. Aquela casa tinha sido o refúgio favorito de Helen, mas também tinha sido o projeto de Leonard. Ele mesmo tinha reformado a varanda, colocado as pedras no caminho do jardim, até construiu as estantes do escritório com as próprias mãos. Para meu filho Andrew, continuou o advogado, deixo minha carteira de investimentos avaliada em aproximadamente $850 mil, junto com minhas ações pessoais na Whitmore Holdings. Andrew soltou um suspiro discreto de alívio, murmurando um silencioso sim. Leonard lembrava dessas ações, lembrava de Helen dizendo uma vez que nunca venderia a menos que estivessem desesperados. Aparentemente não estavam desesperados o bastante para dividir com o homem que ajudou ela a enfrentar 2 crises econômicas. O advogado continuou. Para Mitchell, deixo as joias de família herdadas da minha avó, incluindo o anel de safira e o broche de esmeralda, além do Cadillac antigo, que Leonard tão gentilmente manteve funcionando. Leonard piscou devagar. Ele lembrava de tantos sábados passados debaixo daquele carro, com os braços sujos de graxa. Ele o restaurou não porque Mitchell gostasse, Mitchell nem sabia ligar o carro, mas porque Helen tinha pedido para manter vivo por causa da história da família. Agora ele ia ficar parado na garagem de Mitchell, provavelmente esquecido, como um troféu largado. O coração de Leonard batia mais devagar a cada frase. Ele não interrompeu, não se mexeu na cadeira, mas por dentro começou a sentir uma dor calma. Não porque queria nada daquilo, mas porque começou a se perguntar se algum dia tinha realmente pertencido àquela família. O advogado mexeu em mais papéis. Para minha prima de 2º grau, Eleanor, deixo o conjunto de porcelana antiga, já que ela sempre elogiou durante os feriados. Leonard quase sorriu. Eleanor só tinha aparecido uma vez nos últimos 10 anos. Chegou tarde e fui embora cedo. Mas até ela, pelo visto, mereceu ser lembrada. Ele esperou pelo seu nome, esperou uma palavra, um gesto. Qualquer coisa que reconhecesse os anos. Enquanto a voz monótona sobre divisão de bens enchia a sala, a mente de Leonard começou a se perder, puxando-o para trás no tempo. Quase 30 anos atrás, Helen o contratou para reformar a cozinha dela. Ela tinha se divorciado há pouco, estava cansada, falava duro, mas ainda tinha calor por dentro. Ele lembrava do jeito que ela ficou parada no meio da cozinha, o chão velho de linóleo, descalça, de braços cruzados, apontando para cada armário que queria ver fora dali. Você é o empreiteiro, né? Ela perguntou. Leonard assentiu, segurando o riso. Só se você não assustar fácil.
Ela não riu naquela hora, mas riu depois. 3 semanas depois do começo da obra, durante um sanduíche dividido e histórias de famílias quebradas. Ela contou que não confiava mais em ninguém. Ele não pediu que ela confiasse, o amor não chega de repente, ele vem devagar, em ondas suaves, uma xícara de café deixada para ele de manhã, uma manta dobrada deixada no balanço da varanda depois de dias longos, e por fim o convite trêmulo para jantar. Só jantar. Mas tudo mudou depois disso. Os filhos dela odiaram, chamavam ele de faz-tudo quando falavam dele, às vezes até na cara dele. Helen defendeu ele no começo, mas com o tempo foi suavizando as palavras para manter a paz. Eles só precisam de tempo, ela disse uma vez, com a cabeça encostada no peito dele. Eles não estão acostumados com alguém como você. Leonard engoliu aquela frase inteira, sabendo exatamente o que ela queria dizer. Não era só alguém sem diploma, nem alguém sem dinheiro. Era tudo. A pele dele, a história dele, o silêncio dele. Mesmo assim, ele ficou. Pagou a escola particular de Clara quando o pai dela sumiu, pagou o primeiro semestre de Andrew em Yale e a segunda tentativa de Mitchell em abrir um negócio depois que a primeira deu errado. Ele nunca quis crédito nem orgulho. Fez porque Helen amava eles e ele amava ela. Amor, ele acreditava, era agir mesmo quando ninguém aplaudia. E agora ali estava ele, sentado entre pessoas que nunca bateram palmas para ele. O advogado pigarreou e olhou em volta da sala. Estamos chegando ao fim do testamento da senhora Whitmore. Há algumas declarações finais antes de encerrarmos. Leonard se endireitou um pouco, olhos fixos à frente. Talvez agora, com certeza agora, ele já tinha esperado o bastante. A voz do advogado baixou um pouco, como se sentisse o peso do que vinha a seguir. Ele ajeitou a página final e olhou brevemente ao redor da sala antes de ler a última linha em voz alta. Para meu amado marido Leonard, deixo minha gratidão. Por um momento, a sala ficou totalmente silenciosa. Depois vieram os suspiros, baixos, rápidos, quase juntos. Aquele tipo de surpresa coletiva que corta o ar como uma rajada de vento repentina. Até o som do ar-condicionado pareceu sumir quando todos os olhos se viraram para Leonard. Ele não se mexeu, não falou, apenas ficou ali, parado, com a coluna ereta, os dedos tremendo levemente no braço da cadeira. Minha gratidão, 2 palavras, só isso. Depois de 25 anos de casamento, uma vida inteira de sacrifícios e de construir uma família que nunca foi de verdade dele, tudo o que Helen deixou para ele foi um sentimento, um sopro no papel, nada mais. O advogado, sem saber como continuar, olhou para cima, abrindo a boca devagar, mas o estrago já estava feito. Leonard piscou, uma vez, 2. Olhou para os papéis na mão do advogado como se pudesse fazer as palavras mudarem, mas elas ficaram ali, iguais, frias, sem se mover. Helen se foi e essa era a sua última palavra. Nenhuma casa, nenhuma conta, nenhum reconhecimento, nada. Do outro lado da sala, Mitchell se recostou na cadeira com um sorriso arrogante, cruzando os braços como um rei olhando para terras conquistadas. Clara ergueu as sobrancelhas fingindo surpresa e trocou um olhar com Andrew, que soltou um risinho baixo. Então veio o sussurro, baixo, cruel e cortante. Acho que ele entendeu o lugar dele. Leonard ouviu, é claro que ouviu. Cada palavra caiu como um prego no peito dele, mas ele não disse nada. Levantou-se devagar, ajeitando o casaco como se preparasse para um frio que não tinha nada a ver com o clima. O rosto estava neutro, mas os olhos brilhavam com aquele tipo de dor que vem da traição silenciosa, aquela que machuca mais porque você nunca espera. Porque confiou demais. Ele fez um aceno leve para o advogado, não por respeito, mas porque ainda acreditava em dignidade, mesmo quando a dignidade não era devolvida. Então se virou e saiu. O som dos passos dele ecoou no chão de mármore, cada um mais lento que o anterior. Ele não olhou para trás. Não deu a eles o prazer de verem ele quebrado,
Mas antes de alcançar a porta, a mão subiu devagar até o rosto. Limpou o canto do olho uma vez só e continuou andando. Lá fora, o sol ainda estava no céu, mas não parecia mais quente. A cidade seguia igual, carros buzinando, pessoas apressadas passando, um entregador gritando no celular. A vida seguia em frente, sem saber da dor que acontecia atrás daquela porta de escritório. Leonard andou até a beira da calçada e parou. O sinal abriu, mas ele não atravessou. Ficou parado, olhando para nada. O reflexo dele no vidro perto dali mostrava um homem que tinha dado tudo e não recebeu nada em troca. Ele pensou nas manhãs em que fazia café para Helen antes dela acordar. No jeito que ela ria quando ele consertava o aquecedor quebrado no meio do inverno sem nem perguntar. Nos aniversários que ele nunca esqueceu, nas vezes em que defendeu os filhos dela, mesmo quando eles o desrespeitavam. Ele fez tudo isso por amor, não por reconhecimento, não por recompensa. Mas aquele silêncio vindo do túmulo, aquele apagar de tudo o que ele foi para ela, doeu mais do que ele imaginava. Os ombros dele cederam. Um pedestre passou por ele, murmurando um pedido de desculpas. Leonard mal percebeu. Tudo o que ele conseguia pensar era: por quê? Por que ela o deixou sem nada? Será que ele entendeu tudo errado? Será que o amor dela eram só palavras? Será que o silêncio dela diante do desprezo dos filhos era um tipo de concordância? Será que ele era só conveniente? Ele queria gritar. Mas Leonard não acreditava na raiva, pelo menos não em voz alta. Ele foi criado a vida toda ouvindo que o mundo já esperava sua fúria. Ele se recusava a dar mais motivos. Então, em vez disso, ele caminhou pela rua. Passou pelo banco onde ele e Helen depositavam seus cheques conjuntos. Passou pela floricultura onde comprava tulipas para ela toda a primavera. E seguiu pela longa tarde onde as perguntas pesavam no peito, mas as respostas ficavam, cruelmente, fora de alcance. 3 dias se passaram. Leonard não atendeu uma ligação sequer. Não voltou para a casa que antes dividia com Helen, agora, oficialmente, da Clara, segundo o testamento. Ele passou essas 72 horas em um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade, cercado por caixas de mudança que ele ainda não tinha forças para abrir. Ele não chorou, não porque não quisesse, mas porque a dor estava num lugar fundo demais para lágrimas. Ela morava por baixo dos ossos, onde só o silêncio podia alcançar. Então, na manhã do 4º dia, algo inesperado aconteceu. Uma batida na porta, leve, quase tímida. Quando Leonard abriu, não tinha ninguém ali. Só um envelope de entrega descansando no tapete da porta. Seu nome estava escrito à mão na frente, numa letra que ele reconheceu na hora. De Helen. O ar travou nos pulmões. O papel estava um pouco envelhecido, a tinta meio borrada, como se tivesse sido escrito com pressa ou entre lágrimas. Ele fechou a porta devagar, sentou na beira da cama desarrumada e abriu o envelope com os dedos tremendo. Dentro, uma carta dobrada e um envelope menor lacrado escrito: para o advogado. Só depois que Leonard ler isso, ele desdobrou a carta e a cada linha o ar parecia mais pesado. Meu querido Leonard, se você está lendo isso é porque eu já me fui, e eu temo ter partido seu coração no processo. Por favor, antes que você me julgue tão mal, me deixe explicar. Eu queria te deixar tudo. Você merecia tudo. E mais. Mas meus filhos, eles vieram até mim meses atrás com ameaças. Disseram que, se eu te deixasse 1 centavo, eles iriam contestar o testamento, arrastar seu nome para o tribunal, senhor. Iriam te pintar como um aproveitador. Eles disseram que você só se casou comigo por dinheiro. Disseram coisas horríveis. Coisas que eu sabia que não eram verdade, mas quanto mais eu rebatia, mais cruéis eles ficavam. E Leonard, eu fiquei com medo. Não por mim, mas pela paz que você tanto merece. Eu não queria que você passasse seus últimos anos brigando com abutres. Então eu fiz uma escolha. Eu criei 2 versões do meu legado.
Aqueles ouviram. O testamento público era uma farsa. Eu queria ver quem eles se tornariam, achando que tinham ganhado. Tudo eu queria que você visse também. O testamento verdadeiro, o plano real, está no segundo envelope. Lá dentro você vai encontrar os dados de acesso ao fundo que criei só no seu nome. Ele tem a casa, as ações, as propriedades, a coleção de arte, as contas, tudo. Você nunca me pediu nada, mas eu passei 25 anos construindo uma vida para você em troca da vida que você me deu. Você me salvou, Leonard. Você me deu algo que herança nenhuma poderia dar. Dignidade, segurança e amor incondicional. Me perdoe pelo teatro que precisei deixar para trás. Eu só queria que a verdade aparecesse com o tempo. E agora apareceu. Para sempre sua, Helen. Leonard olhou para a página, as palavras dançando diante dos olhos. Ele leu a carta de novo. E de novo. A cada leitura, a dor aguda no peito ia suavizando, sendo trocada por outra coisa. Algo que ele não se permitia sentir desde o dia naquele escritório. Alívio. Não pelo dinheiro, não pelas propriedades, mas porque Helen o enxergou. De verdade, ela não o traiu, ela o protegeu. Do jeito calado e brilhante dela. Ele olhou para o segundo envelope e abriu com cuidado. Lá dentro estavam documentos impressos, registrados e assinados. Conta bancária, números, escrituras, um fundo legal só no nome dele. E junto da última página, uma declaração de missão. Helen tinha criado uma fundação no nome dele, uma feita para financiar bolsas e mentorias para padrastos e responsáveis por famílias misturadas. Homens como Leonard que muitas vezes davam tudo e não recebiam nada em troca. Não era só um presente, era um legado. Leonard fechou os olhos, apertando a carta contra o peito. Pela primeira vez em dias ele se permitiu chorar. Não de tristeza, mas de gratidão, de alívio, de amor. Porque às vezes a justiça não grita. Ela sussurra em cartas deixadas para trás, em gestos escondidos sob camadas de silêncio, em uma verdade que finalmente aparece quando tudo o resto cai. E naquele momento Leonard soube. Helen nunca o deixou de lado. Ela só tinha guardado o melhor para o final. Leonard não voltou ao escritório do advogado. Não ligou para os filhos de Helen. Não invadiu a casa que um dia foi sua exigindo respeito, vingança ou desculpas. Em vez disso, ele respirou fundo, dobrou a carta final de Helen e recomeçou. Não por si mesmo, mas por pessoas como ele. Os que amavam em silêncio, que davam tudo sem nunca pedir crédito. Os pais invisíveis, os segundos maridos, os protetores discretos. Em poucas semanas ele ativou a fundação que Helen criou em seu nome, o Fundo Leonard. A missão era clara: bolsas para padrastos e responsáveis que eram deixados de lado. Homens que preenchiam o vazio em famílias quebradas, mas eram apagados das histórias. Vieram pedidos de todos os lugares. Homens de todas as profissões, pedreiros, professores, motoristas, finalmente se viam valorizados. Leonard conheceu muitos deles, apertou as mãos, ouviu as histórias e pela primeira vez não se sentiu sozinho naquele papel que carregou por décadas. Ele ainda morava na mesma casa, aquela que Helen deixou para ele, discretamente, legalmente. A mesma casa que os filhos dela achavam que iam herdar. Eles voltaram uma tarde, semanas depois, cheios de si, com papéis impressos e ameaças de despejo. Clara até apareceu com uma corretora, pronta para anunciar a casa sem nem bater na porta. Mas quando abriram o portão, encontraram Leonard já sentado na varanda, tomando chá, uma pasta de documentos organizada ao lado dele. Eu até diria para vocês sentarem, ele falou calmo. Mas algo me diz que isso não vai demorar. Eles riram, zombaram. Chamaram ele de louco, até ele entregar os papéis. Os documentos do fundo, as escrituras, a assinatura de Helen, os registros. Eles leram em silêncio. O rosto de Clara perdeu a cor. Mitchell ficou encarando o folheto da fundação, sem ver o próprio nome em lugar nenhum.
Andrew andava de um lado para o outro como quem apostou tudo e perdeu. Leonard não levantou a voz, não se gabou, apenas ficou de pé e olhou cada um nos olhos. Dinheiro, vocês até podem herdar, ele disse calmo. Mas caráter, isso se conquista. Ninguém respondeu. Não tinha mais o que dizer. Eles foram embora sem falar mais nada. Mais tarde, naquela noite, Leonard caminhou pelo corredor cheio de lembranças, fotos de viagens, aniversários, jantares simples. Algumas tinham rostos que ele não via mais como família, mas outras, como a foto dele com Helen, abraçados na varanda, ainda traziam calor. Ele colocou a carta dela em uma moldura na lareira, não como um troféu, mas como lembrete, de que o amor, o verdadeiro amor, nem sempre faz barulho. Às vezes ele vive no sacrifício, na graça, na decisão silenciosa de se levantar quando o mundo espera que você caia e na escolha de construir algo duradouro, mesmo depois que tudo parece perdido.